Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. Princípios para a vida conjugal em Provérbios, capítulo 4, e no versículo de número 18, diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O que eu entendi, o que eu enxerguei nesse versículo 18 do capítulo 4 de Provérbios, é aquilo que eu chamo de a progressão conjugal, ou a evolução na relação conjugal. Em outras traduções diz assim, em outras versões da Bíblia, né? Mas a senda dos justos brilha como a aurora e vai alumiando até que se faça o dia. Numa outra tradução diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então veja que coisa tremenda essa palavra. Mas aí você talvez esteja se perguntando, pastor, como essa palavra se aplica na vida conjugal? Como essa palavra pode ter sentido na vida conjugal? Vamos analisar esse versículo por parte. Primeiramente, nós vamos falar da senda ou vereda. O que seria essa senda ou essa vereda, né? Pode ser também a vida conjugal, como qualquer outra área da vida. A senda, a vereda, né? Pode ser qualquer área da nossa vida, os caminhos que a gente trilha nesse mundo, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente empreende, os desafios nos quais a gente entra, a vereda dos justos, a senda dos justos, né? Então, senda ou vereda pode ser também a vida conjugal como qualquer outra área da vida. O versículo 19 acrescenta aqui algo que é complemento do versículo 18. Olha, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem que tropeçam. Então, para ver que está deixando claro aqui a questão do caminho, né? O que está escrito no versículo 19. Mas a vereda, ou seja, o caminho, como diz o versículo 19, o caminho, não é? Então, o que é o caminho? O que é a senda? O que é a vereda? É aquilo que se relaciona com qualquer área da nossa vida, inclusive a vida conjugal. Então, qual é a senda que nós estamos falando aqui? Qual é a vereda? De qual caminho estamos falando aqui nessa nossa reflexão sobre a vida conjugal? Essa é a vereda, a vida conjugal. Essa é a senda, esse é o caminho, a vida conjugal. A segunda palavra que chama a nossa atenção, o segundo termo é dos justos. Dos justos. Não é? A vereda dos justos, a senda dos justos, o caminho dos justos. Num certo sentido, quando a gente lê justos, quem que são os justos? São pessoas que cumprem suas obrigações e deveres, né? São pessoas que foram justificadas por Deus, pela fé em Cristo Jesus, não é? Num sentido espiritual. Mas quando falo, poxa, fulano é justo, é uma pessoa que cumpre com os seus deveres, é uma pessoa que cumpre com as suas obrigações. E claro, isso se aplica na vida conjugal, onde muitos cônjuges não entendem que devem também ser justos. Devem ser justos na sua vida conjugal. A esposa precisa ser justa com o seu marido. O marido precisa ser justo com a sua esposa. E, infelizmente, muitos cônjuges não entendem que não estão sendo justos com os seus cônjuges. Não é justo uma esposa não atender às necessidades do seu esposo. Assim como também não é justo um marido ser ignorante com a sua esposa. Então, quando se fala de ser justo, se fala de quê? De você honrar seus deveres, honrar suas obrigações, seus compromissos com a sua esposa. Quando a gente fala obrigação, parece uma coisa pesada, parece uma coisa desagradável, mas não é nesse sentido. A obrigação aqui, o dever aqui, é com a sua relação, o seu cuidado. Na verdade, é mais um cuidado que você deve ter com o seu relacionamento, com a sua vida conjugal. Então, nesse seu relacionamento, nesse seu casamento, você precisa ser justo.
Seja justo. Tem gente que diz, eu sou justo, não devo nada a ninguém, mas está devendo para a esposa, ou está devendo para o marido, não está sendo justo. Um conceito de justiça que eu acho interessante foi dito por Jesus: dai a César o que é de César, ele é Deus o que é de Deus. E isso se aplica na vida conjugal, né? Dai a quem quer que você tenha que dar alguma coisa o que deve ser dado, mas não deixe de dar à tua esposa, não deixe de dar ao teu marido o que deve ser dado a ele, o que deve ser dado a ela. Tem gente que dá, por exemplo, atenção para todo mundo, né? Dá atenção para a mãe, dá atenção para o pai, dá atenção para os irmãos, dá atenção para os amigos, para os colegas no trabalho, mas na hora de dar a atenção devida ao esposo ou à esposa, não dá. Não está sendo justo. Não está sendo justo. Então você precisa ser justo no seu casamento, né? Não deixando de honrar teu compromisso, não deixando de cuidar da tua esposa, de cuidar do teu marido como te é devido, como um homem casado, como uma mulher casada. Então cuidado, né, para você não estar sendo um cônjuge que não honra seus compromissos e deveres conjugais. E isso vai fazer de você uma pessoa injusta, né? Você vai estar sendo um cônjuge injusto, vai estar sendo um marido injusto, uma mulher injusta, porque você não honra a tua esposa, porque você não honra o teu marido. Terceira palavra, terceiro termo que chama a nossa atenção é isso aqui, ó, como a luz da aurora. Isso aqui é interessante demais quando se trata de vida conjugal. O que seria a luz da aurora? A luz da aurora é a luz inicial da manhã, antes do nascer do sol. É também usado para definir o princípio das coisas. A aurora, né, é o princípio de algo. Nesse sentido, a gente pode entender que a aurora, ela fala do início da vida conjugal. A luz da aurora é o início da vida conjugal, né? Que nem sempre é fácil, principalmente por conta dos ajustes que precisam ser feitos, as adaptações que precisam ser feitas na vida conjugal, né? Então, quando você está no início de um relacionamento, você está na luz da aurora. E veja que interessante, a luz da aurora, ela não é agressiva, como a luz do sol, que é forte, né, ao meio-dia. A luz da aurora, você gosta, tem gente que gosta do amanhecer, né, é poético, é bonito. Assim é o início da vida conjugal. Assim é o início da vida conjugal. E a partir daqui, desse luz da aurora, a gente vai falar de 3 níveis da vida conjugal. O primeiro nível, então, poderia ser aqui, ó, a luz da aurora é o princípio. É o princípio. Né? É a fase dos ajustes que precisam ser feitos, é a fase das adaptações. O casal que acabou de casar, eles estão na luz da aurora, eles estão iniciando o relacionamento, estão começando uma vida conjugal. E sabe qual é a tristeza? Muitos não passam da luz da aurora conjugal, muitos não passam desse princípio, né? Tem gente que põe fim no relacionamento aí mesmo, acaba aí mesmo o casamento, não passa daí. Não passa da luz da aurora, né? Não passa da fase das adaptações, não passa da fase dos ajustes. O casamento não passa daí. A senda, né? A vereda da vida conjugal não passa da luz da aurora, lamentavelmente, porque muitos não entendem, não compreendem como deve ser lidado nesse princípio, como os passos que precisam ser dados no início da vida conjugal. Né? Então tem que se ter muito cuidado, tem que se ter sabedoria, né? Tem que se estar recebendo conselhos de pessoas que realmente possam ajudar, né? Não de mãe que só pensa em ajudar o filho ou a filha, né? Não de pai que só pensa do lado do filho, do lado da filha. Não, tem que ser alguém que seja imparcial, ajudando esses noivos, esses recém-casados, né? a prosseguirem aí na sua vida conjugal. Estão apenas na aurora, estão apenas na luz da aurora, precisam de apoio, precisam de orientação para que possam prosseguir. E aqui vai falar uma outra coisa, um outro termo que é vai brilhando mais e mais. Eu enxergo isso aqui como o segundo nível da vida conjugal, né? Vai brilhando mais e mais, vai brilhando mais e mais, é um processo. Eu entendo esse vai brilhando mais e mais como um processo contínuo, né? Um processo que teve início e vai prosseguindo, vai brilhando mais e mais, né? Com a insistência do casal em prosseguir nesse propósito, né? Que é a vida conjugal. O casal ele vai vivendo experiências que vão fazendo com que eles amadureçam, né? Que vão fazendo com que eles cresçam, com que eles aprendam a lidar um com o outro. Aprenda a compreender e a entender um ao outro.
né? Essas experiências, apesar de não parecer, são exatamente as experiências que vão fazer o casal prosseguir, brilhando mais e mais, né? Esse brilho conjugal vai ser fruto do amor, do carinho, do diálogo, né? Da compreensão, né? Da capacidade de um entender ao outro, que vai sendo aprimorada, né? No decorrer dessa vivência conjugal. E isso acontece nesse processo, brilhando mais e mais, brilhando mais e mais, não é? Porque é um brilho, não adianta, é um brilho. O casal, ele que está ali casado, mesmo diante das dificuldades, das lutas que eles têm um brilho sobre eles. É brilhante, a vida conjugal é brilhante, e ela brilha mais e mais, brilha mais e mais. Se permita viver esse brilho, né, mais e mais na sua vida conjugal, né? Prossigam. Vocês estão no meio do caminho, vocês já passaram da luz da aurora. Agora vocês estão brilhando mais e mais. Vocês estão prosseguindo. Já não estão mais no início, né? Já se passaram alguns anos. E vocês estão prosseguindo aí, ó. E isso aí, continua. Vocês estão aprendendo a se entender. Estão aprendendo a se compreender. Estão aprendendo algumas coisas sobre vocês. Agora vocês estão amadurecendo. Vocês estão crescendo um com o outro, né? Vocês estão aí adquirindo maturidade. Vocês estão se tornando pessoas mais compreensivas um com o outro, através do diálogo que está sendo aprimorado e outras coisas mais. Então vocês estão nesse processo do brilhando mais e mais, que é o que acontece com a vereda dos justos, né? Que é o que acontece com a senda dos justos. E não para por aí, porque vem um terceiro nível da vida conjugal, até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o que seria esse ser dia perfeito? Né? A perfeição, eu entendo como a capacidade de... O casal se tornou tão íntimo um do outro, né? Eles são tão dependentes um do outro que já não cogitam a possibilidade de uma separação, de um divórcio, de um viver sem o outro. Já não há mais essa possibilidade. Ele já não consegue se imaginar longe um do outro. Isso é o dia perfeito. A existência do um depende da existência do outro, né? Porque depois de tantas experiências que eles acumularam ao longo da vida conjugal, experiências boas e más, eles desenvolveram, esse casal que alcançou o dia perfeito, eles desenvolveram uma afinidade, uma codependência, uma comunhão, né, que de fato os torna, né, não apenas na carne que os torna não apenas carnalmente, mas eu entendo até que os torna em termos de entendimento, de compreensão, tornando-os incapazes de viver um sem o outro. Eu enxergo isso como o dia perfeito. É quando você já não consegue entender que exista uma situação que possa te separar da tua esposa. É quando você chega àquela fase em que você já não consegue mais enxergar, né, uma situação que possa te separar do seu marido. Nada mais pode me separar desse homem, nada mais pode me separar dessa mulher. Não existe nada nesse mundo que possa fazer com que eu viva sem ele, que possa fazer com que eu viva sem ela. Esse é o dia perfeito. Então que você possa viver todas essas fases, né, com a sabedoria de Deus. No versículo 19, para a gente concluir, diz: mas o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabe em que tropeça. Que a tua vida conjugal não seja como o caminho dos ímpios, né? Mas sim como a vereda dos justos, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. SOS Vida Conjugal.